Esse é o Fala Videira Podcast, o podcast da Prefeitura de Videira. Muito obrigado, seja bem-vindo a mais um episódio, muito obrigado pela companhia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Tem uma senhora completando 81 anos no mês de agosto. São duas senhoras muito relevantes para nós. O município de Videira, que completou já 82 anos, e a Biblioteca Municipal Euclides da Cunha, que completa 81 anos, uma história e tanto. E para conversar um pouquinho sobre a história e também o atual momento da biblioteca, está conosco a Débora de Meira Padilha, que é bibliotecária aqui do município. Débora, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, é uma satisfação falar sobre a biblioteca. Então, 81 anos de existência surgiu ali junto com o município de Videira, a biblioteca, né? Sim, o decreto é de um ano depois, em 24 de agosto de 45, comemoramos o aniversário, quer dizer, o nascimento, né, da biblioteca. É. E como se presta mesmo uma biblioteca, a gente acredita, e com certeza, está lá o registro do município desde a sua efetivação com o município mesmo, né? Em função dessa da compatibilidade das datas de nascimento de uma da outra, né? Sim, é muito curioso, porque quando eu precisei ir atrás do histórico da biblioteca, consultei um pessoal da prefeitura e a gente encontrou literalmente o decreto escrito à mão, assim, é uma coisa muito diferente, é muito bonito de se ver. Tirei várias cópias, inclusive, para guardar, porque se certificar é um documento da guarda, importantíssimo, né? E muito bonito de ver. Que fantástico. Bom, bibliotecas, de uma forma geral, sempre tem um peso muito grande na vida da gente, né? Mas a gente conversava até um pouquinho antes de iniciar o nosso bate-papo aqui, sobre as gerações, conforme elas vão chegando, tem toda uma mudança de hábito no que diz respeito às bibliotecas, né? E a gente comentava, e sempre com espírito saudosista, das movimentações dentro das bibliotecas, né, em idade escolar, né? Pesquisas, grupos de pesquisa, se passava tardes, dias inteiros dentro da biblioteca. Isso não acontece mais, né, Débora? Ou acontece? Acontece, mas é muito raro, assim, o que eu percebo é que o movimento maior realmente é em procura de livros de ficção para leitura de lazer. Tem ainda algumas pessoas que preferem ir para a biblioteca para estudar mais por conta do silêncio, não tanto para pesquisa, assim, no acervo. E raros os casos, mas a gente tem ainda. Mas aí é mais focado para o público acadêmico, assim, Sim. Pedagogia, principalmente, usam bastante o acervo. Uhum. Mas, de fato, é uma mudança, assim. E aí, quando você vê os pequenininhos indo lá para fazer pesquisa, para usar o espaço, fazendo trabalho em grupo, assim, dá realmente esse saudosismo, assim, de a gente se ver, né, fazendo a pesquisa. Sua época escolar também era assim, né? Sim, Imagino, né? era Ainda pesquisa. tinha essa didática, esse dinamismo todo dentro das bibliotecas, né? Sim, a gente dependia totalmente da Totalmente. biblioteca. Era na Barça, A Barça. basicamente, e nos livros didáticos. Você tem a para fazer Barça lá trabalho. na biblioteca, Euclides da Cunha? Temos, sim. Ela é uma coleção que eu sempre uso para mostrar para os alunos como a gente fazia pesquisa, porque agora com a era digital, né, tudo chat GPT e Google, então inicio a visita perguntando para eles quem usa a internet como meio de pesquisa, e aí então mostro para eles como fazer uma pesquisa na Barça, como que era para a gente desenvolver os nossos trabalhos na época de escola. E é um choque cultural para eles, porque eles ficam com umas carinhas assim de, meu Deus, que arcaico isso. Que coisa mais ultrapassada. Débora, e dentro desses novos hábitos, desse novo costume de pesquisa, como é que é o relacionamento dessa geração agora, estudantes principalmente, dentro da biblioteca? É mais digital ou ainda tem um manuseio ali do livro, como a gente gostava e gosta de fazer ainda? Mais digital mesmo. Eu tento encaminhar, inclusive em algumas ações que eu tive em escolas, até inclusive no Polo Astronômico, a gente fez uma parceria, onde a gente ensinou o pessoal do Clube de Astronomia a como pesquisar, como usar um livro. Então, eles vão mais pro lado digital, que é um pouco, me amedronta um pouquinho, porque afinal nem tudo que tá lá é verídico. A internet tem dessas coisas, né? Sim, e aí o trabalho agora, o desafio é ensiná-los a pesquisar na internet de uma forma que a fonte seja segura, né? Mas olha que interessante, porque na nossa época, na minha geração e na sua também, você é bem mais nova que eu, mas os métodos eram ainda parecidos.
a gente aprendia a manusear o computador, o digital. A gente tinha dificuldade de sair do livro físico. Agora há uma inversão, né? Você tem que habituar as pessoas a fazerem as duas coisas ou então ensiná-los especificamente a fazer a pesquisa de forma mais didática, né? É um caminho meio longo, assim, porque apesar da garotada estar muito ligada à tecnologia, eles não sabem muito como utilizar o computador em si. Então, quando a gente parte para pesquisas em base de dados ou em periódicos, enfim, a coisa fica um pouquinho mais complicada ainda. Então, é um trabalho de início mesmo de alfabetização tecnológica, e aí partir para como encontrar fontes verídicas, né? Fontes que são Confiáveis, corretas. né? Porque hoje em dia as Exatamente. pessoas estão ali confiando em chat GPT, em IA, e a gente tem a consciência de que tem muita informação lá e pelo excesso de informação nem tudo é 100%, não digo verídico, mas não corresponde de repente à realidade buscada, né, pela pessoa. Sim, um exemplo é a Wikipédia, né? Eu sempre comento com os alunos que vão lá na biblioteca que usar a Wikipédia é um negócio complicado, porque qualquer pessoa pode escrever um artigo lá. E aí, inclusive, eu cito o exemplo, eu, que não entendo nada de engenharia, posso ir lá escrever um artigo sobre engenharia e aquilo vai ser assumido como verdade. Então, sim, pesquisar na internet, mas sempre validar as fontes, né? Verificar se tem algum cunho científico, se é relevante realmente para aquele assunto, se a pessoa tem autoridade para escrever o que ela está escrevendo, né? É importantíssimo isso para Importantíssimo. resguardar a credibilidade da informação que está, porque tá na internet, não é verdade. Nem sempre, Não, né? não, Nem nem sempre. sempre. Nem sempre. Nos próprios livros físicos, né? Nem sempre a gente tem ali um conteúdo 100% confiável, né? Então, imagina nesse Ainda ambiente dos aberto. livros a gente tem as avaliações de pares, né? E tem uma base científica, assim, por mais que a gente saiba que nem tudo que tá ali, principalmente a parte histórica, é mais conturbada, assim, né? É. Mas ainda assim é mais confiável do que um artigo da Wikipédia, por exemplo. O amplitude, né, do universo da internet é muito amplo. Mas, Débora, apesar de todas essas dificuldades, a gente tá tendo acesso a informações muito positivas da Biblioteca de Videira em termos de frequência de público, né? Porque você tem informações praticamente diárias de pessoas ligadas a clubes de leitura, a leitura a literatura de uma forma geral, da diminuição do interesse das pessoas pela leitura especificamente, né? E, obviamente, que a frequência nas bibliotecas também é impactada por esses novos hábitos. E aqui em Videira a gente está tendo números positivos no que diz respeito ao aumento de frequência de público na biblioteca, né? Como é que é isso? É uma coisa bonita de se ver. A gente está indo a passos de formiga, mas sempre crescendo, e isso me deixa muito feliz. E realmente, assim, uma coisa que me dói é quando o pessoal entra na biblioteca, o pessoal fala, nunca entrei, morei a vida inteira aqui, nunca entrei, assim, poxa, então, bem-vindo, venha conhecer, espalhe a Venha palavra, mais, né? temos essa biblioteca aqui com um acervo muito grande, diversificado e gratuito, né, que é importante de ressaltar. E do tempo que eu estou trabalhando na biblioteca, é interessante de falar que no início era um público mais maduro que frequentava, e aí agora é flutuante, assim. Passou então uma época em que a gente tinha muitos adolescentes frequentando diariamente, aí teve a época do público mais infantil, e agora está mais linear. A gente tem um número equilibrado de faixa etária frequentando a biblioteca. Mas, ainda assim, o objetivo sempre do público que frequenta, a maioria é literatura, de ficção mesmo. E para as crianças, agora a gente está abrindo o espaço da brinquedoteca. Então, tem se tornado frequente famílias indo visitar a biblioteca para passar um tempo lá com as crianças também. Interessante, era exatamente isso que eu quero te perguntar agora, porque imagino que isso seja resultado de uma série de ações que vocês, né, que você especificamente faz dentro da biblioteca para tornar ela atrativa, porque o universo da literatura ele é encantador. Sim. Uma vez que a pessoa tem acesso, dificilmente ela sai, mas é preciso fornecer esse acesso, né? Que ações são essas que estão impactando nesses resultados positivos que você está me falando? Então, pensando no perfil atual do público, diferente do que a gente tinha, né, na nossa época em que a gente dependia da biblioteca para fazer principalmente trabalho de escola, e que aí era a nossa porta de entrada para a biblioteca, hoje as pessoas, entre aspas, não precisam da biblioteca, porque tem tudo na internet. Então, a gente não pode mais ficar esperando que as pessoas venham até nós, temos que ir até elas. E aí, como isso, né? Atividades relacionadas ao que está em alta. Eu uso muito as tendências
do dia a dia, né, da sociedade, para trazer esse público. Como, por exemplo, a troca de figurinhas da Copa. A gente fez lá, foi super legal. O próprio público pediu uma segunda rodada, então a gente vai fazer. E aí, diversificar mesmo. Eu sempre penso assim, será que isso não cabe na biblioteca? Se, por exemplo, um encontro com um grupo de música, um musical lá dentro da biblioteca. Sair um pouco daquelas atividades de sempre, assim, de contação de história, empréstimo de livro, e ser mais ativo e de encontro que o pessoal realmente quer. E é isso que está dando resultado. É isso que está dando resultado. Em média, nos últimos meses, quantas pessoas passam pela Biblioteca Municipal de Videira da URA? É um número que flutua bastante, assim, quando a gente tem muitas visitas escolares, um número que sobe bastante, mas, assim, em geral, vamos dizer assim, sem contar com as visitas escolares, em média de 600, 700 pessoas por mês que frequentam. E quando tem visita escolar, isso dobra? Vai para 1.200, 1.400 visitas. É um Sim. número bom, realmente comprova que as atividades de vocês surtem resultados, estão surtindo resultado mesmo, né? Sim, a ideia é a gente divulgar cada vez mais a biblioteca, atrair um público mais diversificado, porque o público da biblioteca é a comunidade, a gente não tem um público A, B ou C, é o alfabeto inteiro. Então, diversificar para atrair o maior número de pessoas possíveis. E aí, com as escolas, é uma coisa que eu estou trabalhando já tem algum tempo, de trazer os alunos para dentro, mas aí não só com o objetivo de olhar o acervo, né? Que aí, se a pessoa não gosta de ler, ela vai manusear o livro, vai colocar de lado, acabou. Então, a proposta que eu venho trazendo para esse perfil novo é trazer livros que eles já estão procurando, assim, que eu vejo que tem um interesse maior naquela faixa etária, e aí proponho atividades relacionadas ao livro. Então, a gente vai lá com um objetivo, fazer leitura e fazer alguma atividade. E aí, assim, fugindo daquelas fichas de leitura, né? A gente faz... Por exemplo, Passa ou Repassa, que é bem legal, a galera é bem competitiva. E aí sobre o tema do livro. Sobre o tema do livro. Que bacana. E aí a galera acaba voltando para continuar lendo a coleção. Claro. Então, é nesse sentido, aí de encontro ao que o pessoal espera, o que o pessoal gosta, curte, para trazer eles para a biblioteca. E depois que a pessoa entra nesse universo e descobre, né, esse encanto todo que é a leitura, que é o livro, que é a literatura, não sai mais. Né? Ele vai virar um consumidor contumaz de leitura, né? Sim. Os clubes de leitura ainda funcionam? Sim, o nosso clube completou 3 anos esse ano. E é uma coisa muito gostosa, porque diferente do que a gente imagina quando fala de um clube de leitura, né? Não é aquela coisa assim, vamos discutir apenas os clássicos, vamos sentar com a coluna ereta, tomar o nosso chazinho. É uma coisa mais muito arcaico isso também. Já na minha época já não era assim, então imagina agora. Sim, modernizamos também. Claro. E aí se torna atrativo. A gente teve um encontro agora sábado passado que a gente fez uma festa junina. Então, sempre trazendo leitura diversificada e trazendo coisas diferentes também para o pessoal vir, né? E resulta que temos um público cativo, assim, tem uma galera que vem desde o início e vem com frequência, não falta nenhum encontro. Bacana. É um espaço bem legal. Você falou no começo do nosso bate-papo de quando você apresenta a biblioteca, especialmente para criançada, pessoal mais novo agora, e aí eles têm aquele choque, né? Era assim que se fazia a pesquisa e tal. Qual é a reação deles quando eles ouvem falar da Barça? Eu vou voltar a falar da Barça, porque o meu sonho da época de escola era ter uma Barça, mas era muito caro, era o preço de um carro, mais ou menos, naquela época, né? Como é que é a reação deles? Na época da pré-história era assim que se fazia, né? É mais ou menos isso, como os astecas faziam. Exato. É bem engraçado de ver o rostinho deles, porque eu já inicio ali a apresentação do setor de referência, que é onde fica a Barça. E eles estão meio ansiosos, assim, porque tem uns mangás do lado, que é uma coisa que é muito atrativa para eles. Aí eu seguro a onda... Um olho no mangá e outro olho na Barça, né? Eu seguro a onda deles. E aí, quem usa o Google, quem usa o ChatGPT aqui para fazer pesquisa? Aí eles levantam a mãozinha. Aí eu falo, vou apresentar para vocês o Google da minha época. Aí eu puxo um volume e mostro para eles. Alguém sabe o que é isso aqui? E eles ficam assim com aquela carinha assim de que nunca viram. O que será que é isso? Né? É uma Bíblia? Nunca viram na vida. E aí, quando eu abro e exemplifico como que era fazer uma pesquisa na época, que a gente tinha que ler, interpretar, escrever com as próprias palavras, que é diferente do Ctrl-C, Ctrl-V de hoje, aí eles ficam assim, meu Deus, não acredito, sabe aquela cara de que não sei como vocês conseguiam. Poxa, olha o esforço que vocês faziam, né? É tão mais fácil hoje. É uma expressão bem engraçada. E tem uns que ficam assim, mas meu Deus,
por quê, sabe? Parece que é tão distante da realidade Não, deles. mas na verdade, né? Essa geração que já chega já nasce com uma tela na mão, né? É realmente uma coisa meio que fora de lógica para eles, né? É muito engraçado de ver. Mas é interessante esse choque de realidades, de gerações. Vocês trabalham com doações também, Débora? Recebem doações? A comunidade tem esse hábito de auxiliar vocês nesse sentido? Sim, a gente tem uma política de desenvolvimento de coleções, que aí a gente descreve todos os critérios de como selecionar os livros, de qual prazo de descarte, porque sim, acontecem descartes também na biblioteca. E aí, dentro disso, entram também as políticas de doação. E recebemos qualquer tipo de livro, a gente faz uma seleção de acordo com essa política que temos. E aí, o que não fica para a biblioteca, a gente encaminha para o sebo, que é feito pelos amigos da biblioteca. Ou, assim, em último caso, se o livro estiver muito rasgado, com conteúdo muito defasado, a gente encaminha para reciclagem também. Mas é feito a triagem bem comprometida em atender a maior parte possível de público que a gente possa vir a ter, né? Que é o foco da biblioteca pública. Atender o maior número de pessoas possíveis, independente de faixa etária, de gênero, enfim. Recebe uma quantidade grande, média? Como é que é? Recebemos, assim, é curioso porque geralmente na faxina de final de ano a gente recebe bastante doação. É a hora de aliviar É a hora. a estante. Mas é claro que são livros também bem específicos que vocês recebem, não é qualquer que eu digo, não, mas temas específicos. Porque o que as pessoas geralmente costumam limpar nas suas gavetas e nas suas estantes são livros técnicos, são livros de cursos. Isso também é recebido ou não? Sim, recebemos, sim. Todo tipo de... É o que a gente costuma receber bastante na biblioteca, por exemplo, livros de direito. Aí a gente só toma cuidado porque muda muito rápido, né? As leis mudam muito rápido, então tem que tomar esse cuidado. Se for doutrina, dá para segurar, mas se for uma lei, sei lá, de 1970, né, infelizmente não entra para acervo. Porque para a fonte de pesquisa já fica comprometido. Exato, né? Mas recebemos qualquer tipo de doação. Perfeito. Aí temos esse documento, né, que rege a seleção de acervo, e pautado nisso e com o que eu vejo ali que tem de procura, né, no dia a dia, você acaba pegando o perfil de usuário, então o que eu consigo enxergar que teria público, colocamos no acervo, e aí, como eu comentei, né, em último caso, ou vai para o pessoal da BEC, ou então para descarte. Perfeito. Alguma programação especial no mês de aniversário dos 81 anos da biblioteca, Débora? Sim, estamos planejando um sarau, vai ser muito lindo. A ideia é que a gente comece à tarde e adentre um pouquinho à noite para aproveitar aquele espaço da biblioteca que está muito lindo. Foi aberta ali a entrada da biblioteca, então tá muito bonito aquela iluminação e a gente quer aproveitar para fazer o sarau nesse entorno. E aí vão ser várias coisas que a gente está programando. E o assunto principal desse sarau é a criatividade. Então a gente vai brincar muito com isso, com a imaginação e com a criatividade das pessoas. Bacana. Você me falava que vem aí a biblioteca móvel, como é que é? Como é que vai ser? Eu estou muito feliz com isso, já é uma coisa que a gente espera há algum tempo e finalmente vai sair. Vai ser uma vanzinha, assim, com estantes, tudo dentro, preparado, com um acervo específico, voltado, assim, também mais diversificado para tentar atender o maior público possível. E a ideia é que a gente leve essa biblioteca principalmente para os lugares que têm menos acesso a nós, que são os interiores, né, as escolas mais para dentro das comunidades, e também para as escolas. A gente não descarta essa possibilidade, mesmo que a gente tenha escolas ali no entorno, mas o que a gente puder levar assim, para mostrar a leitura e depois trazer esse público para a gente. Então, é uma coisa que eu estou muito feliz e que estou bem ansiosa. Biblioteca indo Exato. às pessoas. Que né? vem de encontro que eu tinha comentado antes, né? Que a gente não pode mais esperar que as pessoas venham até nós. A gente tem que chegar nesse público, né? E tá aí a tecnologia e a praticidade colocando essas possibilidades agora, né? Sim, é muito importante falar que a gente tem os livros, mas a tecnologia realmente é uma aliada nossa. Óbvio. A gente tem muita entrada de leitores vindos de TikTok, por exemplo, que encontram um livro lá e vêm na biblioteca procurando para saber se tem.
E outra coisa da tecnologia que é muito bom é que a gente expandiu a biblioteca. Ela não está mais entre 4 paredes. A gente tem portal online que a pessoa pode fazer o autoatendimento por lá. A gente tem atendimento pelo WhatsApp. Então, dentro da biblioteca móvel também vamos ter isso. Que vai ser maravilhoso, assim. Eu estou bem ansiosa por esse momento. Vamos combinar, então, que quando a biblioteca móvel estiver funcionando, a gente volta aqui para bater um papo e vamos acompanhar vocês também. Sim, por favor. Nos primeiros deslocamentos para a gente acompanhar essa evolução, né? Uma evolução, né? Das ações da biblioteca, né? É a ideia que seja uma extensão da biblioteca, né? Então, a gente vai ter o acervo lá para empréstimo, mas a gente vai ter atividades culturais atreladas também acontecendo. Vai ser realmente uma extensão do que a gente já está fazendo na biblioteca. Perfeito. Débora, muito obrigado pela presença, pelas informações. Algo a acrescentar aqui no final do nosso bate-papo? Quero convidar o pessoal que não conhece para ir lá visitar a biblioteca, trocar uma ideia também. Lá é um espaço que é diferente do que tínhamos, que era um ambiente de silêncio. Agora sim, a gente cuida, né, se tiver gente estudando, principalmente não vamos fazer algazarra, mas é um espaço de construção. Então, convido o pessoal para ir lá conhecer, para trocar uma ideia, pegar recomendações de livros também. E para quem já conhece e está meio afastado, para que volte, né? Que essa biblioteca está viva, sim. E eu espero que continue assim por muito tempo. E está aí à disposição de todo mundo, né? Sim. Combinado, então, que a gente volta para falar da biblioteca móvel, isso que vai chamar? Tem um nome? Tem, se eu não lembro agora. A gente volta para falar. Vamos chamar de biblioteca móvel por enquanto. Até porque nós vamos fazer muitas notícias a respeito dessa ação de vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Parabéns pelo oportunidade. Trabalho. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado a você também pela companhia. O Fala Videira Podcast volta na semana que vem. Até lá.